Olá pessoal, tudo claro aqui com vocês? Então pessoal, um caso bastante curioso está chamando a atenção e inclusive causando uma preocupação num fabricante, onde uma CPU teria praticamente explodido e levado a placa-mãe junto. Vamos entender um pouco melhor o que se passou e o que aconteceu em seguida. Pois bem, essa situação ela apareceu lá no fórum no Reddit pelo usuário, foi escrito no caso pelo usuário Spread Rookie, não sei se eu pronunciei corretamente. E a thread trata do seguinte: o título da thread, para falar a verdade, 7800X3D just killed itself and my mobile. O que traduzindo seria algo como: o 7800X3D matou ele mesmo, né? E a minha placa-mãe. E ele inclusive postou fotos, como vocês podem ver aqui, e dá para ver que o processador inchou numa parte e inclusive danificou o socket M5, que inclusive dando até uma carbonizada. Bom, e a verdade é que assim, no primeiro momento já veio muita gente falando que isso era muito estranho, pois os componentes internos na CPU, pois não existiriam componentes internos na CPU que poderiam explodir, então estavam duvidando daquele inchaço ocorrido no processador, que seria algo fake, enfim, feito por, enfim, edição de imagem, coisa assim. Outros então já estavam dizendo que a culpa era da placa-mãe e que o fabricante, no caso até a placa-mãe era da ASUS, e que o fabricante tinha obrigação de dar uma placa-mãe e um processador novo para a vítima do ocorrido, né? Então, assim, também literalmente que deu para observar que ocorreu uma comoção para defender a AMD nesse episódio. Só que também, nisso também teve a torcida oposta, citando o exemplo das 4090 que estavam queimando. Então, esse pessoal dizia que poderia ser uma falha na CPU também. Bom, mas assim, deixando os lovers e os haters de lado, vamos focar de fato no que aconteceu, o que ocorreu aí. Bom, em primeiro momento, pode-se pensar que o cara montou errado, mas não foi esse o caso, pois ele descreveu o seguinte histórico. Ele usava esse mesmo conjunto com um Ryzen 5 7600X desde fevereiro agora desse ano, 2023. Então, em 16 de abril, agora, ele comprou e instalou um Ryzen 7 7800X 3D e o PC estava então rodando em 24/7 desde que ele fez essa instalação, ele nunca desligou o PC. A CPU, no caso o 7800X 3D, não estava rodando em overclock, mas as memórias estavam com o perfil Expo 1 ativo, ou Expo One, se vocês preferirem. Bom, para quem não sabe, o Expo seria o XMP da AMD nas memórias DDR5. Ele também falou que nunca tinha tido nenhum problema de temperatura ou de desempenho e que jogava normalmente com esse setup. E onde é que foi que a bronca, onde é que o problema, onde é que deu o problema? Bom, em princípio ele saiu de casa, enfim, foi pra rua, foi, enfim, fazer não sei o que na rua, e deixou o PC ligado, mas sem estar com nenhum programa especificamente aberto. Seria só no caso o Windows ali aberto. Isso, até ele fez uma observação, isso assim que ele soubesse, pois até ele não descarta que talvez pudesse ter algo rodando em background. Que daí, vamos dizer, sei lá, se tivesse algum vírus, alguma coisa rodando em background. Enfim, ele não sabe, mas em princípio ele deixou só o Windows, não deixou nada. E assim, em teoria, não teria nada por livre vontade dele rodando ali no computador. E no momento que ele voltou, enfim, o PC estava, vamos dizer assim, apagado, vamos dizer assim, telefone desligado. E quando ele tentava ligar, só ficava dando alerta de código como se não tivesse uma CPU, no caso um processador conectado. E aí ele falou, na hora que ele foi, enfim, foi desmontar, ele verificou que o water cooler estava quente no momento ali que ele foi ver. E que, na verdade, até o que estava quente, inclusive, era
o suporte ali do conector do water cooler. Seria ali o que chama-se o bracket ali que segura. Então a verdade é que o sistema ficou ligado, né, o tempo inteiro. Essa aqui seria a realidade. Como se o sistema tivesse ficado num curto constante e gerando calor. O que aparentemente demonstra que nenhum sistema de proteção anticurto foi acionado. Isso até não foi comentado, mas a verdade é que daqui a pouco você poderia ter pego fogo. Essa aqui é a realidade. Com relação aos pinos da placa-mãe, pois agora os pinos ficam na placa, no socket M5 os pinos agora ficam na placa e não no processador, eles estavam amassados, um pouco amassados em função da dilatação que teve no processador, e ligeiramente carbonizados, mas não chegaram a derreter. Ele, no caso, né, o usuário, ele suspeita que uma atualização de BIOS que tem como descrição melhorar o desempenho e estabilizar os Ryzen 7000X3D, talvez tenha que ser obrigatória para que não ocorra esse problema. E aqui nós chegamos, na verdade, entramos no ponto sombrio desse relato. Ele chegou a atualizar, ele fez a atualização da BIOS, só que o sistema ficou instável quando ele usava os perfis Expo, vulgo XMP. Então, ele optou por voltar a BIOS para a versão anterior, pois na versão anterior o perfil Expo funcionava normalmente. Percebam o que pode estar acontecendo. Bom, o fabricante, como eu falei, era a ASUS, então ele entrou em contato, o fabricante da placa-mãe, né? Então ele entrou em contato com a ASUS sobre o RMA, para fazer o pedido, enfim, de troca, enfim, reembolso. E a ASUS, em princípio, deu sequência ao processo de RMA, né, da garantia, mas alertou ele que pelo fato dele ter usado o Expo, a AMD não dá cobertura, não dá, no caso, cobertura de garantia para o processador. A ASUS, em princípio, estaria sendo bem solícita e queria de fato ter acesso à placa para entender o que ocorreu. Enfim, eles realmente mostraram interesse em querer resolver o assunto. Só que nesse meio tempo em que ele fez a postagem ali no Reddit, o pessoal do canal Gamer Nexus entrou em contato oferecendo um kit novo para ele em troca desse kit danificado, pois eles mesmos querem ver o que aconteceu. Então, a verdade é que em breve o pessoal da Gamer Nexus deve fazer um vídeo sobre esse assunto. E vamos convir, né? Esse vídeo vai sair barato para eles e vai render bastante, pois muita gente vai querer saber o que aconteceu, o que vai ser resultado dessa investigação. Algo que provavelmente se fosse, enfim, para a ASUS, né? A placa fosse para a ASUS iria resolver o problema do cliente, mas certamente não viria a público mais detalhes sobre o que aconteceu. E essa questão também abriu uma discussão em paralelo que os perfis Expo estariam então fazendo um uso exagerado da tensão SOC. Pois bem, e onde assim, ó, o simples fato de ativar o Expo, muitos usuários dos Ryzen 7000 estão observando o dobro de consumo do que quando usado com o perfil Expo desativado. Exatamente, a tensão, na verdade não é o dobro do consumo, né? Vai surgir o dobro do consumo mesmo. E agora a questão que fica é, quais serão as cenas do próximo capítulo? Provavelmente o pessoal da Gamer Nexus que vai trazer isso. Mas assim, ó, vocês, o que vocês acham que aconteceu nesse caso? Eu, sinceramente, acho que cada vez pagamos mais caro por coisas de qualidade duvidosa. Pois bem, digam aqui nos comentários. Por hoje é só. Se inscreva no canal, like no vídeo, ative o sininho e até a próxima!